Esdras 10. Enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando prostrado diante da casa do Deus, uma enorme congregação de israelitas, homens, mulheres e crianças, se reunia em volta dele, e o povo chorava amargamente. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: Não temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras que pertencem aos povos desta terra. Mas, quanto a isto, ainda há esperança para Israel. Façamos agora uma aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas essas mulheres e os seus filhos, segundo o conselho do meu Senhor e dos que tremem diante do mandamento do nosso Deus, que se faça segundo a lei. Levante-se, pois isto é incumbência sua, e nós o apoiaremos. Seja forte e mãos à obra. Então Esdras se levantou e fez com que os principais sacerdotes, os levitas e todo Israel jurassem que fariam segundo esta palavra, e eles juraram. Esdras se retirou de onde estava, diante da casa de Deus, e foi para a câmara de Joanã, filho de Eli, foi para a câmara de Joanã, filho de Eliasibe. Ao entrar ali, não comeu pão nem bebeu água, porque pranteava por causa da infidelidade dos que tinham voltado do exílio. Depois anunciaram em Judá e Jerusalém que todos os que tinham voltado do exílio deviam se reunir em Jerusalém, e que se alguém em 3 dias não viesse, segundo o conselho dos chefes e dos anciões, todos os seus bens seriam totalmente destruídos, e ele mesmo seria excluído da congregação dos que voltaram do exílio. Então todos os homens de Judá e Benjamim, em 3 dias, se reuniram em Jerusalém. No dia 20 do 9º mês, todo o povo se assentou na praça da casa de Deus, tremendo por causa daquele assunto e por causa da chuva intensa. Então o sacerdote Esdras se levantou e lhe disse: Vocês foram infiéis, casando com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Portanto, façam confissão ao Senhor, Deus dos seus pais, e façam o que lhe agrada. Separem-se dos povos desta terra e das mulheres estrangeiras. E toda a congregação respondeu em voz alta: Que assim seja, faremos segundo as suas palavras. Porém o povo é muito, e sendo a época das chuvas, não podemos ficar aqui do lado de fora. E isto não é coisa que se faça com em 1 ou 2 dias, pois somos muitos os que transgredimos neste assunto. Que os nossos chefes decidam por toda a congregação, e que todos os que em nossas cidades casaram com mulheres estrangeiras venham a eles num dia marcado, acompanhados dos anciões e dos juízes de cada cidade, até que se afaste de nós o furor da ira do nosso Deus, por causa desta situação. Apenas Jonatas, filho de Azael, e Jazeias, filho de Tikva, se opuseram a isso, apoiados por Mesulão e pelo levita Sabetai. O que voltaram do exílio fizeram assim. Então o sacerdote Esdras escolheu nominalmente os chefes de família, segundo a casa de seus pais, e se sentaram no 1º dia do 10º mês para examinar essa questão. E no 1º dia do 1º mês concluíram o exame de todos os casos de homens que haviam casado com mulheres estrangeiras. Dentre os filhos dos sacerdotes foram encontrados os seguintes que tinham casado com mulheres estrangeiras, dos filhos de Jesua, filho de Josadaque, e de seus irmãos: Mazéias, Eliezer, Jeribe e Gedalias. Com um aperto de mão,
prometeram mandar embora as suas mulheres e, por serem culpados, ofereceram um carneiro do rebanho pela sua culpa. Dos filhos de Imer, Anani e Zebadias. Dos filhos de Arim, Maséias, Elias, Semaías, Jeiel e Uzias. Dos filhos de Passur, Elionai, Zéias, Ismael, Natanael, Josadab e Elasa. Dos levitas, Josadab e Simei, Quelaías, também chamado de Quelita, Petaías, Judá e Eliezer. Dos cantores, Eliasibe. Dos porteiros, Salum, Telém e Uri. E de Israel, dos filhos de Parós, Ramias, Gesias, Malquias, Miamim, Eleazar, Malquias e Benaia. Dos filhos de Elão, Metanias, Zacarias, Jeiel, Abide, Jerimote e Elias. Dos filhos de Zatu, Elienai, Eliasibe, Matanias, Jerimote, Zadab e Aziza. Dos filhos de Bebai, Joanã, Ananias, Zabai e Atilai. Dos filhos de Bani, Mesulão, Maluque, Adaías, Jazube, Seal e Jerimote. Dos filhos de Paate, Moabe, Adna, Quelau, Benaia, Maséias, Matanias, Bezalel, Binui e Manassés. Dos filhos de Arim, Eliezer, Isaías, Isais, Malquias, Semaías, Simeão, Benjamim, Maluque e Semarias. Dos filhos de Azum, Matenai, Matatá, Zadab, Elifetele, Elifelete, Jeremai, Manassés, Simei. Dos filhos de Bani, Madai, Arão e Uel. Benaia, Bedias, Quelui, Vânias, Meremote, Eliasibe, Matanias, Matenai, Jazai, Bani, Binui, Simei, Selemias, Natã, Adaías, Maquinadab, Sassai, Sarai, Azarel, Selemias, Semarias, Salum, Amarias e José. Dos filhos de Nebo, Jeiel, Matitias, Zabed, Zebina, Jadai, Joel e Benaia. De todos estes tinham casado com mulheres estrangeiras e alguns deles tinham filhos destas mulheres.